Questão 27. Então vamos lá. Questão 27 da página 40, letra A. O que ela está dizendo aqui? Como estão relacionados os gráficos de y igual a f do módulo de x e o gráfico de f? Vamos ver o que acontece aqui. Então ela quer saber a relação entre y, que é igual a f do módulo de x, e ela quer saber qual é a relação que esse aqui vai ter com f, que seria exatamente o f de x. Ok? Bom, a gente está trabalhando com módulo. Para todo módulo, a gente tem duas situações, né? Para x. Quando o x é maior ou igual a zero, o que vai acontecer aqui? O f de x, que no caso aqui é o y, que é igual a f do módulo de x, vai ser o quê? X maior ou igual a zero. O valor de x aqui na base modular não vai mudar, porque aqui são todos os valores positivos e iguais a zero para x. Logo, ele vai coincidir com o f de x. Ok? O valor que a gente colocar para x aqui vai ser o mesmo para a função f de x, porque não vai alterar, já que x é maior ou igual a zero. E quando se trata de f, quando x é menor do que zero, o que vai acontecer? Aí y vai ser f do módulo de x, que vai coincidir com o quê? Quando o x é menor do que zero, para a gente obter, né, a base modular, o que vai acontecer com o x? Vai ter que ser menos x. Então, o que ocorre com o gráfico quando ele é transformado em f de menos x? Ele reflete o gráfico em torno de y. Então, nessa situação aqui, mantém-se os gráficos, né? Elas continuam iguais. E nessa situação aqui, o resultado do que ocorre é uma reflexão em torno de y. Ok? Então é aqui que está a ligação, né? A relação de y igual a f do módulo de x e f de x, exclusivamente. Ok? Vamos para a letra B. Letra B. Está dizendo aqui, esboço gráfico de y igual a seno módulo de x. Ok. Então nós temos aqui y igual a seno do módulo de x. Então já vamos colocar nosso gráfico aqui, para a gente começar a entender como que vai ficar este gráfico. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, e aí a gente sabe que a função seno de x ela é algo assim. Ok? Que nos remete a y igual a seno de x. Correto? Feito as análises, nós vamos até usar os parâmetros que a gente utilizou na letra anterior, né? Para x maior ou igual a zero, nós vamos ter que y igual a seno do módulo de x e que vai ser exatamente igual, porque x maior ou igual a zero, não vai alterar o valor do x dentro do módulo. Vai ser y igual a seno de x. Perfeito? Quando nós temos x menor do que zero, o que vai acontecer? Eu vou ter, né, o y com seno do módulo de x, e eu terei que y é igual a seno de menos x, considerando os mesmos fatores anteriores. E quando eu tenho que y igual a seno de menos x, o que vai acontecer com o meu gráfico? Inicialmente, o que a gente pegou aqui com x maior do que zero, ele manteve o gráfico. Todos os valores x maior ou igual a zero.
Ou seja, de 0 para cá, o gráfico mantém-se exatamente sendo y igual a seno de x. O que acontece, onde acontece a mudança é daqui para cá, para x menor do que 0. O que vai acontecer com a função? Y igual a seno de menos x. Quando eu tenho y igual a seno de menos x, o que acontece? Reflete o gráfico em torno de y. Então, este gráfico que está do lado oposto, ele vai desaparecer nesse sentido aqui e vai reaparecer dessa seguinte forma. Por quê? É exatamente a reflexão do lado positivo do gráfico, né? Digamos assim, do lado positivo dos valores de x. Então, a gente conseguiu ver que na hora que y é seno de menos x, ou seja, os valores negativos para x, este lado positivo do gráfico, ele reflete em torno de y e passa a ser copiado em forma de reflexão do lado oposto. Ok? Letra C. Esboce o gráfico para y igual a raiz do módulo de x. Beleza. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui y igual a raiz do módulo de x. Novamente, vamos fazer aqui no espacinho que nos resta. Y, x, e aqui o gráfico para raiz de x, tá? É algo mais ou menos assim. Voltando aos nossos conceitos anteriores já mencionados, eu vou ter, quando x maior ou igual a 0, o meu y, que é a raiz do módulo de x, vai ser exatamente y igual a raiz de x, ok? Vai ser a mesma, vai se manter dessa mesma forma. Quando eu tenho que que x é menor do que 0, eu vou ter, para y na raiz do módulo de x, eu vou ter um valor que é igual a y menos x. Ah, professor, mas aí vai dar valor negativo aqui dentro da raiz quadrada? Não, de jeito nenhum. Se a gente está falando que x é menor do que 0, eu tenho menos por fora aqui, e vamos supor, x é menos 2. Com menos de fora vai ficar 2. Então, de qualquer forma, vai dar um valor positivo. Relaxa. Então, está aqui. Y igual a raiz de menos x. Quando a gente tem isso aqui, novamente, voltando desde o que a gente falou no enunciado da A aqui, o que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai ser refletido em torno do eixo y. Ok? O mesmo gráfico está aqui, foi refletido para y do lado de lá. Então, esse aqui é exatamente o gráfico para y igual a raiz do módulo de x. Este aqui é exatamente o gráfico para y igual a seno do módulo de x. Ok? Vamos para o próximo.